É assim que eu venço as lutas. Queres descobrir como? Fica por aí. Olá a todos, nova semana, novo podcast e novas lutas, é verdade. Esta semana eu resolvi falar sobre este tema, é assim que eu venço as lutas. Especialmente porque no último culto eu estava no tempo de louvor e estávamos a cantar aquele cântico Os Guerreiros se Preparam. E eu tive uma lembrança da parte de Deus de que de facto nós estamos numa luta, que estamos numa guerra e não podemos baixar os braços. E cada momento da nossa vida é determinante e é importante nesta luta. E muitas vezes podemos acomodar-nos ou acharmos que não fazemos parte dela, mas fazemos. Então, o que é que necessitamos? Precisamos de estratégias, precisamos de liderança, precisamos de saber que o nosso Deus está connosco e que Ele luta por nós. Acima de tudo, é o que precisamos de saber. Há sempre qualquer coisa a competir pela nossa atenção, para nos roubar o foco, para nos roubar a paz, mas acima de tudo para nos roubar a ideia de que nós estamos numa guerra, uma guerra espiritual. E precisamos de Deus mais do que nunca. Por isso, a minha reflexão desta semana é sobre é assim que eu venço as lutas, inspirada numa música, e eu já vos vou contar qual é. Portanto, vamos começar o podcast. É assim que eu venço as lutas, é o título da música, que também é o título deste podcast, é a música de Michael W. Smith, e eu gostei muito da letra, apesar de não ser muito complexa, mas chama a atenção para aquilo que é essencial, que é estamos numa luta e mesmo que possamos estar rodeados, possamos estar cercados, nós estamos rodeados por Deus. E isso é muito importante nós sabermos. Eu queria debruçar-me sobre este tema através da história de Josué e do povo israelita e da conquista de Jericó. Eu tive esta sensação e esta lembrança de que estamos numa batalha, no meu último culto a que assisti, em que cantámos um hino bastante conhecido, Os Guerreiros se Preparam. Eu fiquei com esta noção e com esta nova vontade de abordar este tema, porque nós temos de ter esta consciência de que estamos numa batalha constantemente, e há uma batalha pelas nossas almas. E nós temos que ter uma forma de lutar de acordo com aquilo que Deus nos diz para ter. Então, vamos focar-nos neste episódio. Nós podemos depois ir a outras passagens da Bíblia se for necessário, mas eu queria focar aqui. Uma das primeiras coisas em Josué, no capítulo 1, que Deus faz é garantir a sua presença a Josué. E é importante situarmos em termos de contexto. Moisés já tinha morrido, ou seja, o grande libertador, o guia que tinha ajudado o povo israelita a sair do Egito, da escravidão, tinha morrido. Josué já tinha sido designado como o seu sucessor e aquele que ia levar o povo até à Terra Prometida, e o povo ia preparar-se para entrar na Terra Prometida. Portanto, existiam estas coisas a acontecerem como contexto para este episódio. E a primeira coisa que Deus fez foi exatamente garantir a Josué a sua presença. Isto é fundamental. Numa batalha, num contexto de guerra, num contexto de liderança de um povo, Deus deu a segurança a Josué de que estaria com ele, que jamais o deixaria, que jamais o abandonaria. E logo aqui, isto é fundamental, há uma confiança, há uma certeza da parte de Josué de que o Deus do universo está com ele e nunca o vai deixar. E isto é importante, Josué tem a plena consciência de que um plano com aquela magnitude e com aquela dimensão, reparem, conquistar um país com milhares de israelitas que são um povo nómada, que saíram há relativamente pouco tempo do Egito, sem experiência militar, eles vão conquistar um país. Portanto, resultados sobrenaturais, ou seja, um milagre do que vai acontecer, vai requerer alguém sobrenatural no comando. E isso é Deus, e Deus faz manifesta a sua presença através de Josué. Depois, a presença de Deus é sempre a principal motivação para nós seguirmos em frente. Reparem que
nos períodos de desânimo das nossas vidas, e isto levando para uma perspectiva mais pessoal de cada um de nós, nas nossas grandes lutas é a presença de Deus que faz a diferença, muitas vezes. Não é aquilo que sentimos acerca de Deus, não são os nossos sentimentos, as nossas emoções, é o sabermos que Deus está presente. Deus disse a Josué para ele ser forte e corajoso. Portanto, isto é algo que Josué tinha que fazer, era algo que ele tinha que decidir adotar essa atitude e essa postura ele próprio. Isto está em Êxodo 31, 7, 8, Êxodo 31, 23 e Josué 1, 7. No verso 5 de Josué 1, Deus dá a garantia de que está com Josué, e nos versos 16 a 18, o povo dá a garantia de que está com Josué. Portanto, Josué obteve a confirmação de que o povo estaria com ele e que faria o que ele ordenasse fazer com a indicação de Deus. Repara que Josué era bastante experiente na sua função, mas isto excedia completamente a sua capacidade de liderar um povo da forma como Moisés liderou, ter esta organização. E a missão, a tarefa que Deus dá, raramente requer a nossa capacidade, requer apenas disponibilidade. E Josué estava disponível para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas falemos de Jericó. Jericó era uma cidade enorme, era uma cidade grande, e os muros que os israelitas viam, a cidade era constituída por vários grupos de muralhas. Nós pensamos que é só um, mas não. Haviam muralhas internas, mas a visão que os israelitas tinham de cá de baixo, de onde eles andariam a circular para conquistar a cidade, eles viam o topo das muralhas internas da cidade, que tinham, no total, contando com as de baixo, com essa altura, 14 metros. E depois as próprias muralhas tinham uma espessura de cerca de 1,80 m. Portanto, era uma fortaleza e era uma cidade muito, muito bem protegida. E o plano pertencia a quem? O plano pertencia a Deus. Portanto, era Deus que teria que delinear a forma como esta cidade iria ser conquistada. Não havia outra hipótese. A estratégia de Deus é diferente. Mas nós já vamos a isso. São precisas 3 coisas. Os planos de Deus requerem a liderança de Deus, requerem a estratégia de Deus e requerem o poder de Deus. Isto é fundamental também para nós entendermos. A liderança de Deus é segura. Ele é o Deus dos exércitos, e qualquer que seja a batalha, Ele tem sempre o plano perfeito que nos assegura a vitória. Ele assegura o resultado antes da nossa luta, contando, obviamente, que nós estamos no plano e que obedecemos às suas instruções. Porque nós temos casos na Bíblia em que, mesmo que a vitória tenha sido assegurada, se a pessoa não cumpriu o plano de Deus ou as instruções de Deus para essa batalha, ela não foi bem sucedida. Mas em Josué 6,2 diz: Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Então Deus dá antecipadamente o veredicto. Ele diz: está feito. Eu acho fantástico que Deus faz isto inúmeras vezes ao longo da Bíblia. Deus fez isto com Gideão, fez isto com Davi, com outros reis, com outros episódios, e Deus dá sempre a certeza de que, mediante a sua liderança, aquilo a que o povo se propõe a fazer já está automaticamente feito com a ajuda de Deus. Portanto, logo tendo a certeza que é Deus que lidera, já há um resultado final garantido positivo. A estratégia de Deus depois é pouco usual e normalmente não faz sentido. Mais uma vez, há numerosos exemplos na Bíblia. Temos o exemplo de quando Jesus transforma água em vinho, em que ele manda encher todos os recipientes com água. Temos o exemplo de Naamã, em que é convidado a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Temos inúmeros exemplos. E aqui não foi diferente. A estratégia de Deus, aliás, o plano de Deus requeria uma estratégia divina, diferente, sobrenatural. Reparem, o povo teria de marchar uma vez por dia ao redor da cidade durante 6 dias. Tinham que estar presentes os sacerdotes com a arca, com as trombetas, que simbolizavam a presença de Deus no meio do povo. No 7º dia, excepcionalmente, eles deviam rodear a cidade 7 vezes, e os sacerdotes então tocariam as trombetas, e quando houvesse um longo toque das trombetas, o povo iria gritar e os muros iriam cair. Então só aí é que eles poderiam, efetivamente, conquistar a cidade através da força militar. Portanto,
nós não conseguimos entender porque é que Deus fez as coisas assim. É a estratégia que Deus usou. Mas era a estratégia que iria assegurar a vitória. E Josué não precisava de saber mais do que isso. Então Deus, é assim que vamos fazer? É assim que nos vais dar a vitória? Então vamos fazer assim. E quantas vezes nós achamos que sabemos mais do que Deus nas nossas próprias batalhas, nos nossos próprios dilemas do dia a dia? Nós achamos que vamos resolver da maneira certa porque é aquilo que é mais lógico, é aquilo que faz mais sentido, que é do senso comum. E muitas vezes Deus convida-nos a olhar com outros olhos, a olhar com outra forma, com outra maneira de ver para aquilo. E não é fácil, requer fé, requer confiança. É um pré-requisito daquilo que Deus já tinha com Josué. Era aquela confiança, intimidade e a certeza da liderança de Deus. Depois, além da liderança de Deus, além da estratégia de Deus, o poder de Deus é essencial. Uma vez que a glória e a honra são para Ele, então o poder usado é dele. Os muros da cidade não caíram de forma natural, mas sobrenatural. Não foi a força militar dos israelitas que fez com que essa barreira fosse destruída, mas o poder do próprio Deus. E ao longo da Bíblia nós vemos isto. A glória é para Deus e os planos de Deus têm um resultado que glorifica a Deus. E é esse o objetivo, é que Deus seja glorificado e exaltado e que o seu nome seja conhecido em todas as nações. Mas e como é que isto se traduz para nós? Como é que nós vencemos as nossas lutas? Ou como é que eu venço a minha luta? Bem, podemos não estar a falar talvez de uma luta ou de uma batalha que seja necessariamente um plano de Deus. Mas também podemos estar a falar nisso. Mas estamos a falar no dia a dia. O ideal é nós irmos a Deus, confiar-lhe a liderança dessa batalha, dizer: Deus, és tu que comandas, és tu que diriges, entregar a Deus a estratégia, Deus, és tu que defines como é que isto vai ser resolvido, porque eu não sei, eu sou limitado e, se necessário, Deus vai intervir e vai existir o poder de Deus. E a partir do momento em que isso acontecer, o nome dele é glorificado e, além de ganharmos a batalha, ganhamos um testemunho que serve exatamente para Deus ser conhecido. Em conclusão, é assim que nós temos a segurança de que vencemos as lutas. A luta contra o pecado, por exemplo, é vencida assim, com Deus na liderança, com a estratégia de Deus de Ele ter dado o seu único Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, por Ele ter ressuscitado e por nos ter resgatado para os braços do Pai. E, finalmente, com o poder de Deus que habita em nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse é o mesmo Espírito que vive em nós. Então, nós temos a liderança de Deus, que é mostrada na luta contra o pecado. Nós temos a estratégia de Deus que Ele usou através do envio do seu Filho Jesus, e nós temos o poder de Deus que ainda se mantém ativo nos nossos corações e que nos possibilita a viver a vida que Ele comprou para nós na cruz. Vou-vos deixar o link da música. Espero que tenham sido edificados por esta partilha. Para mim ajudou-me imenso. Aliás, eu meditei nesta passagem de Josué muito esta semana. Foi essencial. Parece aquela semana em que tudo resolve cair-vos em cima, tudo compete pela nossa atenção e a única maneira de resistir é lutar da maneira certa. Podia acrescentar aqui a passagem de Efésios 6 acerca da armadura de Deus, mas eu achei que era mais interessante para já vermos sobre esta perspectiva de Josué. Quem sabe não dedicarei depois um podcast só sobre Efésios 6, porque logo aí nós temos a armadura de Deus e aquilo que nós necessitamos também para lutar. Obrigado por estarem desse lado. O nosso cafezinho não vai arrefecer. Nós vamos tomar mais um na próxima semana. Eu espero que tenham gostado. Qualquer coisa, mandem mensagem e já sabem, fiquem bem. Bye!